Tem uma coisa muito estranha quando a gente compara os motoristas de hoje com os motoristas de alguns anos atrás. Hoje, muitos motoristas vê valores maiores na tela do aplicativo. Mesmo assim, parecem mais cansados, mais preocupados e com menos espaço para errar. Enquanto isso, quem rodava em 2018 muitas vezes falava daquela época com muito mais tranquilidade. Mas por que, cara? Será que o motorista realmente ganhava melhor? Ou será que a gente está olhando para números totalmente errados? Porque talvez a diferença entre aquela época e hoje não esteja apenas no quanto entrava. E é isso que a gente vai entender nesse vídeo, beleza? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que comparar o faturamento de 2018 com o faturamento de hoje, olhando apenas para o resultado final, pode nos enganar muito, cara. Porque R$ 200 naquela época não são os mesmos R$ 200 de hoje. De lá para cá, considerando a inflação oficial, os preços subiram algo próximo de 50%. Isso significa que aquilo que custava R$ 100 no começo de 2018 passou a custar em média perto de R$ 150 nos dias atuais. Claro que alguns produtos subiram menos, outros produtos subiram muito mais, mas a ideia principal é muito simples. O dinheiro perdeu o poder de compra. Então, imagine um motorista que faturava R$ 250 por dia em 2018. Hoje, para ter um poder de compra parecido, esse faturamento teria que se aproximar de R$ 375. E isso só para tentar ter o mesmo poder de compra que o motorista antigo tinha, cara. E é aqui que acontece uma confusão muito comum. O motorista olha para o aplicativo, vê que hoje ele consegue colocar 300 ou R$ 350 no faturamento e pensa o seguinte: eu estou faturando muito mais do que o motorista daquela época. Em reais, talvez ele esteja faturando mesmo. Mas quando a gente corrige esse dinheiro para o aumento dos preços, a história começa a mudar completamente. Porque o que importa não é somente quanto dinheiro entrou. O que importa, na verdade, é o que essas notas conseguem pagar. Um faturamento menor de antigamente podia pagar combustível, ajudar nas contas de casa, cobrir uma manutenção e ainda deixar alguma margem, né, cara? Hoje, um número maior pode desaparecer antes mesmo do motorista perceber para onde foi. Por isso, dizer que o motorista antigo ganhava menos pode ser verdade no valor mostrado na tela, mas pode ser completamente falso quando a gente olha para o poder de compra. O número aumentou, o poder do dinheiro não. E isso explica uma parte daquela sensação de que o motorista de antigamente trabalhava com menos pressão. Ele não precisava necessariamente faturar tanto para alcançar o mesmo resultado. Só que a inflação do custo de vida ainda não mostrou o problema inteiro, cara. Porque o motorista não paga apenas para viver, ele também paga para conseguir trabalhar. E cara, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve agora mesmo no canal, beleza? Bora voltar pro vídeo. E quando a gente olha para o custo de trabalhar, a diferença entre aquela época e hoje fica ainda mais pesada. Porque o motorista não sente apenas a inflação no supermercado, no aluguel ou na conta de luz. Ele sente a inflação, cara, dentro do carro, tá? Combustível, pneu, óleo, peça, seguro, lavagem, manutenção e até o próprio valor do carro passaram a pesar mais no orçamento do motorista. E esse é um ponto que muita gente ignora quando compara apenas os valores das corridas. O motorista pode até receber um pouco mais em determinadas viagens, mas isso não significa que a margem dele melhorou. Porque, cara, se o custo para fazer aquela corrida aumentou junto, ou aumentou ainda mais, o ganho real pode ter diminuído. Pensa em um exemplo muito simples. O motorista roda o dia inteiro e fecha com R$ 350 no aplicativo. Olhando só para esse número, parece um dia muito bom, né? Mas desse valor ainda saem o combustível, alimentação e futuras manutenções, o desgaste dos pneus, o seguro, a parcela do carro e a depreciação. E a depreciação, cara, é uma das despesas mais esquecidas, porque ela não aparece na hora. O aplicativo não desconta esse valor na tela, mas a cada quilômetro rodado, o carro perde o valor e se aproxima de uma nova manutenção. Então, o problema não é apenas quanto o motorista recebe por corrida, tá? O problema é quanto custa produzir aquele faturamento. E talvez seja justamente aí que o motorista de hoje se sinta mais apertado. Ele não está só pagando mais para viver, ele está pagando mais para ter o direito de continuar trabalhando. O custo de vida aumentou, o custo de operação também aumentou. E quando essas duas coisas sobem ao mesmo tempo, o motorista fica pressionado dos dois lados. Dentro de casa, as contas exigem mais. Na rua, o carro também exige mais. Por isso, às vezes a sensação de ganho não acompanha o valor que aparece no aplicativo. O faturamento pode até parecer maior, mas a sobra fica cada vez menor. E quanto menor ficar essa sobra,
mais o motorista começa a acreditar que só existe uma saída: trabalhar mais horas. Só que essa tentativa de compensar tudo no tempo traz um problema ainda maior. E é aí que muito motorista tenta resolver uma margem menor, aumentando a quantidade de horas na rua. Se antes o motorista precisava fazer R$ 250 para fechar o dia, depois ele passou a buscar 300, mais tarde 350, e agora em muitos casos R$ 400 ou mais. Só que existe uma diferença importante entre aumentar o faturamento e aumentar o lucro. Para buscar uma meta maior, o motorista normalmente precisa ficar mais tempo conectado, aceitar mais corridas, rodar mais quilômetros e expor o carro a mais desgaste. Ou seja, ele aumenta o faturamento, mas também aumenta o custo para alcançar esse faturamento. Pensa em um motorista que fazia uma meta em 8 horas. Agora, para tentar manter o mesmo padrão de vida, ele precisa ficar 10, 11 ou até 12 horas na rua. Na tela, o valor final parece melhor, né? Mas ele gastou mais combustível, rodou mais, cansou mais e tirou mais tempo da própria vida. E isso cria uma sensação perigosa, a sensação de que se ele parar, tudo desmorona. Se fizer uma pausa, falta dinheiro. Se tirar um dia de descanso, a conta aperta. Se o carro quebrar, não existe margem. Se aparecer uma despesa inesperada, o motorista precisa trabalhar ainda mais para cobrir. Quando a margem diminui, qualquer imprevisto vira uma emergência. Talvez seja essa uma das maiores diferenças entre o motorista de antigamente e o motorista de hoje. Não necessariamente a quantidade de dinheiro que aparecia no aplicativo, mas a quantidade de esforço necessário para fazer aquele dinheiro cumprir a sua função. Porque trabalhar mais pode resolver o dia, mas nem sempre resolve o problema. Às vezes, trabalhar mais apenas esconde por algum tempo uma operação que já ficou apertada. E o pior é que esse ritmo cobra um preço acumulado. Mais quilometragem significam manutenções mais próximas. Mais horas significam mais cansaço. Mais dependência da meta diária significa menos liberdade para parar, pensar e se organizar. O motorista entra num ciclo em que precisa trabalhar mais para cobrir custos maiores, enquanto esses mesmos quilômetros criam novos custos para o futuro. E talvez seja por isso que tanto motorista sente que está sempre correndo, mas nunca chegando no lugar certo, né? Só que olhar para o passado como se tudo fosse perfeito também pode levar a outra conclusão muito errada, cara. Porque quando a gente lembra de 2017, 2018, 2019, existe o risco de transformar aquela época num tempo perfeito. E não era. Também existiam corridas ruins, dias fracos, insegurança, motorista fazendo conta errada e gente trabalhando sem considerar manutenção, depreciação ou reserva de emergência. Então a ideia aqui não é dizer que tudo era bom antes e tudo ficou ruim agora, tá? A ideia é entender que a relação entre faturamento, custo e esforço mudou muito, e isso exige uma análise mais honesta. Não adianta culpar apenas o aplicativo, como se o motorista não tivesse nenhuma decisão para tomar. Mas também não adianta colocar toda a responsabilidade nas costas do motorista, como só se bastasse acordar mais cedo, trabalhar mais horas e aceitar qualquer corrida. Porque existe uma parte que depende das plataformas, existe uma parte que depende da economia, e existe uma parte que depende das próprias escolhas do motorista. O problema começa quando ele mistura tudo e tenta resolver qualquer dificuldade da mesma maneira, aumentando a meta. Talvez a decisão mais importante hoje seja parar de medir o trabalho apenas pelo faturamento bruto. Em vez de perguntar somente quanto eu fiz hoje, talvez seja necessário perguntar o seguinte, cara: quanto custou fazer esse valor? Quanto realmente sobrou para mim? Quantas horas e quantos quilômetros eu precisei gastar para chegar nisso? Porque dois motoristas podem fechar o dia com os mesmos R$ 350, mas um rodou menos, gastou menos combustível e trabalhou muito menos horas. O outro precisou esticar o dia, rodar muito mais e aproximar o carro da próxima manutenção. O faturamento dos dois é igual, o resultado não é. Por isso, a saída não está em tentar voltar para 2019. Aquele cenário, cara, já não existe mais. A saída também não está em acreditar que uma estratégia simples vai resolver todos os problemas. O que o motorista pode fazer é começar a medir a realidade atual com números atuais, entender o próprio custo por quilometragem, separar o dinheiro para manutenção, observar quanto sobra por hora trabalhada e definir uma meta que considere lucro, não apenas faturamento. E talvez, cara, tudo isso que eu falei não faça o aplicativo pagar mais amanhã, mas pode impedir que você continue trabalhando cada vez mais sem perceber que está sobrando cada vez menos.
porque o passado pode ajudar a entender o que mudou, mas é a conta de hoje que precisa orientar a decisão de amanhã. Então, quando a gente pergunta por que muitos motoristas de 2018 pareciam viver com menos preocupação, a resposta não está apenas no valor que o aplicativo pagava, está na relação entre o que entrava e o que custava trabalhar, e o que sobrava no final do mês. Hoje, cara, o motorista pode faturar muito mais em números, tá? E ainda assim viver mais apertado. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja quanto eu preciso fazer por dia, mas sim, quanto precisa realmente sobrar para esse trabalho continuar fazendo sentido para mim? Cara, não existe fórmula mágica, mas existe uma conta que não pode ser mais ignorada. Porque se o faturamento sobe e a tranquilidade desaparece, talvez o problema nunca tenha sido apenas ganhar mais. Talvez seja entender melhor o preço que você está pagando para continuar rodando. E se você quer entender melhor se o motorista de aplicativos realmente é livre, eu te convido a assistir esse vídeo aqui, beleza? Te vejo lá.